Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós estamos falando sobre as lacunas, os vácuos jurídicos que existem no plano diretor, a falta de regulamentação do plano, que é, de uma forma bem clara, a regra do jogo, né, que falta ser definida ainda para a apresentação de projetos, o encaminhamento por parte da Prefeitura e por aí vai. Houve uma reunião nessa sexta-feira, na última sexta-feira, com arquitetos urbanistas e o secretário Dal, para dar uma alinhada nessas questões. Alguns prazos foram estabelecidos de regulamentação, alguma coisa para o final do mês de julho, outra coisa até o final do ano, enfim. Bom, e tem uma outra figura criada no plano diretor, que são as operações urbanas consorciadas. O que é isso? Bom, vamos tentar simplificar para que todos possam entender. Eu só quero fazer uma introdução, que o Renê foi presidente do IPUF, então o Renê vai falar com bastante propriedade sobre o assunto. De causa, então tá melhor ainda. A operação urbana consorciada é um plano dentro desse plano que aí está aprovado. E ele não tem limitações para as soluções que possam adotar. E eles tanto estão mapeados para acontecer em cima de áreas já ocupadas, como em áreas ainda sem ocupação. Evidentemente que se você vai trabalhar numa área que não tem ocupação, você vai fazer um plano novo ali em cima. É mais fácil. É mais fácil. Mas quando você vai trabalhar em cima de uma área já com ocupação, e existem várias delas, aí você começa a ter um certo nível de complexidade, porque isso envolve... A comunidade, tem que ouvir as pessoas, imagino, né? Como é que se resolve esse problema, se desloca, se recoloca dentro do novo modelo. Sim. Existe toda uma questão jurídica sobre como, entende, a iniciativa privada pode entrar nessas questões que envolvem a apropriação de imóveis. Tá, então eu vou trazer uma região aqui, escolhi agora, tá? Por exemplo, eu acho uma pena, eu acho uma lástima, se nós pegarmos no Campeche, no sul da ilha, Areias do Campeche, aquilo ali para mim é um anti-exemplo de urbanismo, uma calamidade aquilo ali, né? Uma tragédia, um dos lugares mais lindos da cidade. Imagino que pouca gente da cidade, inclusive, conhece, no meio do Campeche, belíssimo lugar, só que a ocupação ali, ela é desastrosa. Tá, se fosse ali para dar uma repaginada naquela área ali, como é que a coisa ia acontecer, ou poderia acontecer? Aí teria que ser uma relação que envolveria o poder público, de um lado, no sentido que ele pudesse se utilizar de toda a sua estrutura jurídica para fazer um acordo, entende, com os ocupantes, estudar a forma de retirá-los de lá, seja aí provisoriamente ou não, isso vai depender, entende, do formato que se adote, e depois o que se fazer com aquela área. O que pode Quer dizer, retirá-los no primeiro momento, se for o caso. Porque qualquer intervenção exige necessariamente mas só para deixar claro que até onde eu sei, não existe nenhuma operação urbana consorciada nessa área. A gente estou trazendo exemplos. Mas não na areia do Campeche. Não, na areia do Campeche não, mas no Saco dos Limões, por exemplo. Não, eu sei, mas só para o pessoal do Campeche não se assustar. Não, mas é aí que tá. Como a gente não tem espírito de coletividade, e a gente fica pensando na cidade, o diretor vem cá, o que isso vai me afetar, e não vai avançar nunca, né? Tá, mas então, nós temos então para o Saco dos Limões. Por exemplo, o Saco dos Limões tem uma parte de uma área que já tem ocupação e se prevê uma operação consorciada. Logo depois do túnel. Então, muito bem. É isso? Exatamente. Logo depois do túnel, entende, ao lado esquerdo, na saída. Evidentemente que a ideia é otimizar a ocupação de um espaço que é muito nobre, que está muito próximo do centro e que está subutilizado. Sim. Evidentemente que é um dos locais mais adequados para fazer esse tipo de operação. Tá, e como é que se faz? Exatamente. É a questão do que nós estamos falando, regramento. Esse regramento, ele pode ter uma complexidade absurdamente grande por conta de você trabalhar com pessoas que já estão ali historicamente há muito tempo e que vão ser problemas a serem resolvidos. Se você vai fazer uma intervenção... É uma operação e tanto, né? Porque hoje a gente vive são os ventos da transparência, da participação popular, enfim. Então tem que saber o que aquela comunidade quer, né? Se você vai mexer na infraestrutura urbana, se você vai alargar, entende, as ruas do sistema viário e readequar o tamanho das quadras para que você possa ter um aproveitamento mais eficiente, evidentemente que você não faz isso com as pessoas lá dentro. Se elas vão sair dali, entende, provisoriamente ou permanentemente, vai depender de acordos. Mas qual seria, nesse modelo, qual seria a participação da iniciativa privada e do poder público?
do poder público usando do aparato jurídico e de poder de intervenção que tem, e da iniciativa privada no sentido de bancar os investimentos que a prefeitura não teria para fazer. O município vai ser um facilitador, ele vai flexibilizar as regras para aquela área objeto da operação. Algumas áreas são renovações e outras são ocupações mesmo em áreas que não estão ocupadas ainda, então há várias formas. Agora, isso em outros países, vão colocar a China, isso é uma facilidade, porque o governo manda e investe. Manda e acabou. Mas há outros exemplos de operações consorciadas na Espanha, por exemplo, né? Que existe toda uma metodologia de trabalho e de cuidado com essas comunidades e esses moradores autênticos, digamos assim. É quase que uma reestruturação urbana. Isso. Né? Então, há várias formas de fazer. Nós precisamos saber qual delas será a nossa. Né? Agora, então, eu imagino o seguinte, a gente pega uma área que está subutilizada, enfim, tem gente morando que tem que ser respeitado, isso, gente que já está há décadas, enfim, gerações. E aí, então, a iniciativa privada, ela investe na infraestrutura pública, urbana também, seria uma espécie de contraponto, né? Isso, exatamente. Seria o contraponto, né? Seria a contrapartida. Um atrativo. E vai construir, imagino que uma parte vai ficar para ela comercializar, enfim, e a outra parte, dependendo do modelo de negócio, para aqueles que lá estavam. Sim. Acho que é mais ou menos isso, né? Sim. Vamos lá, não significa expulsar pessoas dos locais que estão. Nem é o viés do estatuto, é regularizar. Regularizar, e melhorar, entende, as condições de habitabilidade de certos espaços. Alguém já fez isso no Brasil? Olha, o único caso que eu conheço... Poucas operações. Eu já ouvi comentarem nesses fóruns que a gente debate, mas... Acho que o prolongamento da Avenida Faria Lima em São Paulo foi feito com um processo que mais se assemelha a essa questão da operação consorciada, né? O Estado convocou, entende, a iniciativa privada para adquirir as áreas que se queria, entende, abrir, entende, com a avenida e com a urbanização do seu entorno, e, em contrapartida, estabeleceu regras de ocupação mais intensa para que pudesse remunerar os investimentos feitos. Não é exatamente aquilo que está previsto na atual legislação. Ele foi uma ação bem pontual. Naquela época não existiam regras muito claras para esse tipo de solução no país, mas é o que talvez, do que se a gente conheça... Renato, eu quero dizer que é o seguinte, para nós, esse nosso susto com o plano, em função do número de mecanismos que ele tem, na verdade, é um susto que traduz um histórico de não planejar, né? Então o Brasil vem não planejando o urbano há décadas, né? Então nós esquecemos o planejamento urbano. Então hoje para nós tudo isso é novidade, né? Onde você vai pegar exemplo no Brasil não tem. Então, por exemplo, são mecanismos que entender o o reflexo deles, bom ou ruim na cidade, é um desafio. Por quê? Porque nós há anos não planejamos e eu não vou fazer aqui uma apologia ao conselho, mas eu acho que assim, nós hoje tratando questões de arquitetura dentro de um conselho próprio, nós temos uma força de estabelecer discussões, e isso já está acontecendo. Eu acho que isso em pouco tempo é uma das razões de nós estarmos aqui, né? Existe um conselho que existia existe uma comissão sobre o plano diretor. Essa comissão vai acontecer e faz dobrar para outros planos diretores de outras cidades do estado também, né? Para que nós possamos assim fazer um entendimento e contribuir para o planejamento urbano como um todo. Então, não é novo o tema para nós, mas ele é fresco, né? Porque nós discutimos muito pouco planejamento nos últimos anos, né? Os nossos institutos de planejamento foram degradados ao longo do tempo. O nosso grande potencial de bons profissionais que nós temos no IPUF, e temos ainda alguns deles, muitos já se aposentaram, nós fomos perdendo isso, né? Sim. A vinda de um arquiteto urbanista para dentro desse contexto, para nós, se mostrou muito positiva. Agora nós precisamos operacionalizar isso que está aí, né? É importante que o planejamento também ultrapasse uma gestão política, né? Eu não vejo outra forma, a não ser através de um órgão com prerrogativas, né? Com independência para poder fazer planejamento de médio e longo prazo, né? Eu não sei se eu tenho mais um tempinho. Vamos fazer o seguinte, Giovanni, pode ser daqui a pouco, depois do telão, e aí eu vou chamar o intervalo, logo na sequência. O João Batista Motter liga e diz assim: o IPUF não consegue gerenciar o trânsito nas ruas, no Estreito, na Araci Vascalado, a mão e contramão, estacionamento dos dois lados e um ponto de ônibus, tudo junto, um caos. Nunca terão competência para gerenciar uma cidade inteira com um plano. Olha, o João Batista está pessimista, hein? Está pessimista.
Nós vamos para o intervalo, depois eu volto com a tua nova intervenção. Intervalo e até já.